Atenção, senhoras e senhores, parece que todos os perdões presidenciais serão cancelados. A comissão do Congresso descobriu que Biden não tinha a menor ideia sobre pelo menos 7.760 perdões concedidos por ele. Agora temos uma lista completa daqueles que os próprios democratas consideravam criminosos e queriam proteger. Mas vamos começar com uma tentativa de assassinato. Sim, mais uma tentativa. Desta vez, os esquerdistas tentaram matar a Procuradora-Geral dos Estados Unidos da América, Pam Bondi. Bem, um maluco, por exemplo, ofereceu $45 mil por um tiro na cabeça dela e postou isso nas redes sociais. Ok, notícias urgentes, início de uma nova hora. Em mais uma ameaça de violência política na América, o FBI prendeu um suspeito de um terrível complô de assassinato por encomenda, direcionado contra a Procuradora-Geral Pam Bondi. Segundo as autoridades, no depoimento juramentado divulgado há poucas horas, ele teria oferecido recompensa de $45 mil. Na postagem do TikTok aparece uma foto da procuradora-geral com mira vermelha e a frase "Procura-se Pam Bondi, recompensa de $45 mil, viva ou morta, preferencialmente morta". Isso é uma citação. Os democratas criaram no país uma atmosfera de tanto ódio que pessoas que são facilmente influenciáveis, há pessoas que simplesmente são facilmente sugestionáveis, acabam sendo manipuladas. Sabe, surge o desejo, né? O desejo de matar todos que estão envolvidos nesse horror, nesse pesadelo que Trump e os trumpistas trouxeram, ou seja, nós trouxemos para o nosso país. Olha, escute, essas são duas organizações de mídia grandes, talvez entre as 5 ou 10 maiores do país, que disputam o título de maior antitrumpista. Então, eles dizem uns aos outros, né? O quê? Eles são menos antitrampistas do que nós. Então, naturalmente, isso é a BSNBS e a Cable News Network. Ou seja, traduzindo para uma linguagem que nós entendemos, agora vou contar para vocês o que a cobra traiçoeira diz sobre a víbora. E agora a Cable News Network paga ansiosamente para um apoiador do Trump mentir na Cable News Network dia e noite pelo Donald Trump. A Cable News Network fazia isso na campanha e no mandato de Trump, pagando regularmente para apoiadores dele mentirem sobre ele na emissora. Depois, a direção percebeu o erro e parou de pagar para mentirem. Ou seja, a Cable News Network, uma das duas organizações de propaganda anti-Trump mais desprezíveis, acontece que pagava agentes do Trump para mentirem para seus telespectadores. Mas então a Cable News Network ganhou um novo diretor nos últimos 3 anos, contratado pelo dono e operador da Cable News Network, que apoia o Trump. Um inglês que acha que pagar para Scott Jennings mentir sobre Donald Trump é dinheiro muito bem gasto. Scott Jennings, ex-assistente do senador Mitch McConnell, nem sempre defendeu Trump de forma feroz e mentirosa. Quando apareceu na televisão pela primeira vez, ele criticava algumas posições extremas do Trump, mas Scott Jennings entendeu onde estava o dinheiro. Explicando na Cable News Network, no painel eles convidam 5 pessoas para discutir algo e em algum momento eles decidiram que dos 5 democratas radicais, eles tiraram um e agora geralmente colocam um republicano só para criar confusão. Mas nem isso os esquerdistas conseguem aguentar. Alguém responde às invenções e mentiras deles e calmamente diz: gente, vocês ficaram malucos, é isso? Os fatos eles são exatamente o oposto. Isso é um absurdo. É um absurdo alguém falar de fatos quando estamos falando de emoções. Isso precisa acabar. Acabar, como Beria. Isso precisa acabar. Afinal, amamos a diversidade, afirmam os liberais. Só que Deus me livre, diversidade de opiniões, isso nós não permitiremos. Opiniões só há uma, a nossa. É assim que a televisão que eles fazem lá é ruim.
O programa que Scott Jennings frequenta com mais frequência vai ao ar no mesmo horário deste programa. E esse programa, em uma boa noite, reúne metade do público deste programa. Este programa normalmente tem uma audiência 3 vezes maior do que a da televisão horrível. Ou seja, acontece que aquele outro programa vai ao ar no mesmo horário do programa dele. E eles são concorrentes, e eles têm uma audiência horrível. Não tem audiência, é tudo mentira e enganação. Scott Jennings aparece em uma versão absurdamente degradada da Cable News Network, que é comandada por um cara que acha que mentir a favor do Donald Trump. Na televisão é uma ocupação honrada e deve ser remunerada. E pra mim, pessoalmente, eu não sou uma boa pessoa. Não, realmente não sou uma boa pessoa. Gosto quando os escorpiões brigam no banco, começam a se devorar uns aos outros. E você... De volta, mudança para Washington, Distrito de Colômbia. As questões sobre a saúde do presidente Biden continuam aumentando. O Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados, James Comer, encaminhou o médico do presidente Biden, Dr. Kevin O'Connor, ao Conselho Médico do Distrito de Colômbia, acusando-o de ocultar de forma intencional, consciente e maliciosa o declínio mental de Joe Biden. A carta de James Comer pede ao Conselho que investigue se o Dr. O'Connor enganou o público, ocultou tratamentos ou violou a ética médica. Uma investigação de 4 meses do Congresso entrevistou 14 assessores de Biden. Segundo relatos, o Dr. O'Connor invocou a 5ª emenda para cada pergunta sobre a saúde mental de Biden. Segundo James Comer, disse que o Dr. O'Connor ignorou pedidos de testes cognitivos após o fraco desempenho de Biden no debate de junho de 2024. Apesar dessas preocupações, o relatório de fevereiro do Dr. O'Connor descreveu o presidente Biden como saudável, ativo e forte, e em uma declaração de julho ele foi chamado de mentalmente superior. Está brincando, superior mental. Confiam nos médicos para enganar, mas aqui é mais do que engano. Isso, na minha opinião, é traição à pátria. Embora provavelmente seja assim. Talvez até se enquadre, não sei, mas se eu entendi corretamente, claro, a situação. Sim, senhores, não deem atenção aos idiotas que dizem que tudo o que os republicanos fazem é falar, que ninguém foi preso lá como eles dizem e que ninguém será preso. Essas pessoas ou são muito burras, sim, e não conseguem entender a diferença entre o sistema de punição stalinista e um Estado de direito. Ou estão tentando, por muito pouco dinheiro, seja da ala democrata ou do Putin, semear discórdia e dúvidas nas suas cabeças. Mas eles são burros até mesmo para isso. Biden agora, após a investigação, descobrimos que Biden não só passou por procedimentos médicos que foram escondidos, mas também se encontrou secretamente com o especialista em doença de Parkinson, Dr. Kevin Conard, e com o neurologista Dr. Tom Pitts, que disse que ele apresentou mudanças perceptíveis. O Conselho Especial anteriormente descreveu Biden como um senhor idoso simpático com má memória. Editor de legendas. O Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América declarou todas as ações executivas do presidente Biden inválidas, incluindo todos os seus perdões, que não foram feitos pelo presidente Biden, mas sim por funcionários da Casa Branca, que usaram uma caneta automática pelas suas costas. O comitê exige uma investigação imediata da Procuradora-Geral Pam Bondi. Veja o que está escrito. Nós pedimos à universidade que faça uma verificação rigorosa dessas ações e analise os principais assessores de Biden que usaram a 5ª emenda para ocultar seu envolvimento. Isso ainda não é a revogação de todos os decretos assinados por Biden. E então, os perdões, o que chamamos aqui, esse é o primeiro passo. A comissão do Congresso investigou, concluiu e agora encaminha o caso à promotoria, não para nova investigação. Eles não são promotores. Bem, então é claro, as coisas estão caminhando para isso. Bem, pelo menos assim.
A recomendação da comissão é cancelar tudo o que Biden assinou, pelo menos nos 3 a 4 meses. Acho que é isso que querem dizer. Depois do debate, depois que todos os democratas perceberam que o Biden vai sair e que provavelmente os democratas vão perder a Casa Branca, eles começaram a fazer coisas fantásticas. E isso está sendo cancelado. Vai ser cancelado ou vão tentar cancelar, não porque cada uma delas está sendo contestada, mas porque a comissão acha. Mais uma vez isso será provado. Médicos, psiquiatras e especialistas serão chamados. Que pelo estado de saúde mental do Biden, nos últimos 3 a 4 meses após o debate com o Trump, ele não conseguia entender o que estava sendo apresentado a ele. Na opinião da comissão, simplesmente não contavam nada para ele. Então Ben Johnson fez uma entrevista com o presidente da Comissão de Supervisão do Governo do Congresso, James Comer. Já falei sobre ele várias vezes e mostrei, por assim dizer, várias entrevistas e respostas dele a perguntas. Quero que vocês ouçam então essa notícia tão aguardada por nós, senhores. As engrenagens da justiça mais uma vez giram muito devagar. Isso com Stalin e Chinguiz Khan, tudo era rápido. Mas conosco, graças a Deus, tudo precisa ser desenterrado. Ou seja, ainda por cima, de modo a não violar o direito à lei e depois provar isso no tribunal. E muitos de vocês acham que isso é uma bobagem, sim, mas isso só significa que vocês, senhores, não entendem o mundo em que vivemos. Ele não é perfeito, mas é melhor organizado do que tudo o que foi inventado antes. Eu espero que no futuro a gente tenha algo ainda melhor. Quero dizer, a organização da sociedade. Eu falo sobre isso, aliás, no canal Roteiro para a Liberdade. Tente encontrá-lo no próprio YouTube. E o link, aliás, vai estar na descrição. Acho que a gente sempre coloca ela lá. Mas por enquanto é isso que temos agora. E é melhor do que tudo o que já tivemos. Certo, é melhor do que tudo o que já tivemos antes. Em que momento vocês determinam o que é legal e o que é ilegal? Quão ilegal foi a presidência de Joe Biden? Focamos apenas nos perdões e decretos. Todos os documentos que foram assinados pelo Auto Pen, que por definição são documentos legais, documentos que sejam um registro de ato no tribunal, na compra de um imóvel, ou, sabe, quando você assina uma intimação no tribunal, você deve usar uma caneta de tinta. Mas no final das contas, sim. A investigação dizia respeito, além do uso não autorizado do Auto Pen, ao estado geral e mental de Joe Biden. Ele estava realmente ciente do que sua equipe estava fazendo? Além disso, era legal? Ele sabia disso? Ele era capaz de entender? E, ao ler o relatório, percebe que envolvemos todo o círculo interno dele. E muitos desses interrogatórios duraram o dia todo. Foram horas e horas de interrogatórios. Nós, claro, temos as transcrições, também temos as gravações de áudio. O comitê de 6 de janeiro criou esse precedente e agora se arrepende, pois temos gravações de áudio de pessoas como o doutor. Quando perguntaram ao Conor se já pediram para ele mentir sobre a saúde do Joe Biden e ele invocou a 5ª emenda. O médico da Casa Branca não conseguiu responder se ele mentiu sobre a saúde do Joe Biden. Então, os americanos verão isso. E, no final das contas, todos esses 12 funcionários do círculo interno, e estamos falando de 2 chefes de gabinete, estamos falando de seus secretários executivos, são pessoas identificadas como as que usaram a Auto Pen. Nenhum deles jamais falou diretamente com Joe Biden, exceto Jeff Zients. E, sabe, não há um método consistente de uso da Auto Pen, não há cadeia de custódia. Havia pessoas que operavam a Auto Pen e diziam que podiam passar semanas sem ver Joe Biden, mas durante esse tempo assinavam documentos jurídicos com a Auto Pen. Então, eu acho que sim, existem provas. Nós fizemos o trabalho duro, a parte cansativa da investigação, seja no Congresso ou em uma investigação comum do Ministério da Justiça. Agora formalizamos o relatório. Ele saiu faz cerca de 4 ou 5 horas. Nenhum democrata ou personalidade da mídia contesta nada disso. Nós entregamos isso para Pen Bondi em uma bandeja de prata e dizemos que a investigação está concluída. Acreditamos que deve haver responsabilidade. Que deve haver responsabilidade.
Há provas, e isso se sustentará no tribunal. Se esses indultos forem considerados inválidos pelo Ministério da Justiça, é provável que o caso chegue à Suprema Corte. As provas são irrefutáveis, depoimentos, e-mails e todas as evidências vão se sustentar na Suprema Corte. O que Comer diz é animador, claro. O Congresso realizou centenas, se não milhares de horas de entrevistas com todos que sabiam de algo, participaram tecnicamente, executaram ou deram ordens. Na Casa Branca de Biden, eles identificaram um grupo de, cerca de uma dúzia, pelo que entendi, de pessoas, incluindo a esposa do presidente Jill Biden, que praticamente usurparam o poder. E em nome do presidente, completamente incapaz. E ao que parece, sem o consentimento dele e sem que ele entenda o que está acontecendo, governando o nosso país. Quão sério? Marinheiro bêbado? O que define? Legendas de Dima Torzok, por exemplo. Trump. Depois de tudo isso, foi emitida uma ordem para nunca mais punir ninguém que tenha votado por minha causa. Sim, não importa o que fizeram, mataram, cortaram, beberam sangue, eu sei, enganaram e tal. Ou seja, aquilo que supostamente Biden assinou nos últimos 3 meses, na verdade, supostamente esse participante assinou o que está escrito, nós sabemos que é exatamente isso que está escrito. Não importa o que essa pessoa tenha feito durante tal período, tudo é perdoado para ela, tudo é perdoado. Acho que um perdão assim, uma anistia desse tipo nos Estados Unidos da América, nem sei se existe. Eu tentei procurar, mas não encontrei nada parecido. Eles perdoam por algo específico, ou às vezes nem perdoam, apenas reduzem a pena, cancelam a pena ou fazem algo assim. É raro simplesmente perdoarem. Mas, digamos, de 100 ordens para reduzir a pena, talvez hajam 5 perdões. Mas olha, vou te contar quantas dessas desgraças eles aprontaram. Então, nos últimos 3 meses, eles assinaram. E assinaram aos milhares. Ou seja, indulgência total para as pessoas que mentiram, manipularam, prenderam a mim e a você e destruíram o destino dos opositores políticos do Partido Democrático. Com Trump, quando ele concede um perdão a alguém, ele faz uma coletiva de imprensa. Sim, e ele fala sobre isso. E, sabe, eu nem sempre concordei com 100% dos perdões que o presidente Trump concedeu, mas eu sei que ele os concede, ele faz isso, ele faz. Sim, com Joe Biden não há evidências de que ele soubesse de algo. Quero dizer, obviamente, ele sabia que a família dele receberia o perdão. Mas no final das contas, você está falando de milhares de perdões. Ele mesmo disse em uma entrevista ao New York Times que não analisou cada perdão. Isso já é um problema, porque somente o presidente dos Estados Unidos, não o vice-presidente, não o chefe de gabinete, somente o presidente dos Estados Unidos tem autoridade para conceder o perdão. Muito rápido. Temos um artigo do New York Times que diz que Jeff Zients respondeu a todos e disse: "Eu aprovo o perdão." Isso não está na Constituição, irmão. Então, isso significa que o Dr. Fauci, isso é especificamente sobre o perdão de Fauci, sobre a série de perdões que foram anunciados. Mas o perdão de Fauci, então, você afirma categoricamente. E nós vamos defender no tribunal e em qualquer processo, em qualquer corte do país, que o perdão do Dr. Fauci é inválido? Sim, é isso que eu quero dizer. Veja, no final das contas, você precisa ter um processo formal para o auto pain. Eles dizem que alguns foram aprovados verbalmente e outros tinham um bilhete. Existem e-mails do Departamento de Justiça de Biden, do Departamento de Justiça de Merrick Garland para o círculo interno de Biden, dizendo: vocês precisam ter cuidado ao usar o AutoPen, muito comum em documentos jurídicos. E então, há outros e-mails em que o presidente sabia perfeitamente que essa pessoa havia recebido anistia. E quero dizer, dele mesmo. O Ministério da Justiça está preocupado, primeiro, com o uso excessivo e não autorizado do AutoPen, e segundo, com o fato de que o presidente dos Estados Unidos não faz ideia de quem está sendo perdoado por ele. Funcionários não identificados que, você sabe, usam o AutoPen. E quando Donald Trump diz que isso foi uma presidência do AutoPen, isso é o que vimos nos últimos 3 meses. Desde o debate catastrófico, quando Joe Biden teve que sair da corrida. Até o momento da transferência de poder de Biden para Trump, seria bastante preciso afirmar que foi uma presidência do AutoPen. Vamos analisar. O fracasso de Biden nos debates com Donald
Lembram, né? Ficou claro que Trump provavelmente será presidente, mas havia uma pequena chance. Vão inventar e pôr outra pessoa no lugar do Biden. Eles estavam perdidos e sabiam que havia 90% de chance do Trump chegar à Casa Branca. E os democratas começaram a proteger cuidadosamente e a apagar os rastros das atividades criminosas. Queimar papéis, limpar, como a Hillary, os computadores. Bleach tem esse produto, mas não é para lavar roupas, é esse bleach mesmo, pronto. Então começaram a escrever para si mesmos supostos perdões em nome do presidente. Durante 4 anos foi assinado em nome do Biden. Agora vão aparecer vários números. 8.064 perdões presidenciais, recorde absoluto na história dos Estados Unidos da América, recorde absoluto na história. Para comparação, Biden ficou 4 anos. Nos primeiros 4 anos de presidência, Ronald Reagan assinou 213 perdões. Ronald Reagan são 213, Bush pai, 77. Então, nos primeiros 4 anos de presidência de Clinton, foram 56 e Biden 8.064. Mas claro, o mais interessante, o mais importante nem é isso, e sim quantos ele assinou nos últimos 3 meses, supostamente assinou, supostamente deu a ordem para supostamente assinar. Depois que ficou claro, né, após os debates, que ele já não aguenta mais. Ou seja, aquela catástrofe dele na televisão, quando não só quem queria ver, mas todos os outros viram que ele é completamente senil, débil e tudo mais, por alguém que não ele assinado. 7.760 atos de indulto presidencial em 3 meses. Senhores, sim, 90 dias. 7.760. 96% dos indultos assinados por Biden ocorreram quando já se sabia que ele não estava mais consciente de seus atos. Absolutamente nada. Quando se trata da culpa de Jill Biden, eu quero falar sobre Jill Anthony Bernali, porque há toda uma área na administração que era comandada por Jill. Nós não temos apenas fotos engraçadas, onde ela está sentada na cadeira do presidente com a jaqueta do presidente, na qual está escrito presidente. Ninguém elegeu Jill Biden, mas ela simplesmente agia como presidente de fato. E muitos relatos falam sobre isso. Ela até conduziu uma reunião do gabinete de ministros, senhor presidente. A esposa do presidente, ou seja, a pessoa com quem ele dormia. Bem, compartilhava o leito, como dizem, sim, com base nisso, com base no fato de que ela compartilhava ou não o leito com ele. Ou seja, ela se sentou no lugar do chefe do estado mais poderoso da história da humanidade e tomava decisões históricas sobre o destino do mundo. Nosso sistema está seriamente com problemas. Se algo assim pode ser permitido, está seriamente com problemas. Sim, na história, sim, houve mulheres que obtiveram poder por causa da proximidade com o líder. Bem, tem a Ekaterina, a grande, sim, mas ela organizou um golpe contra o marido. Maria Médici se tornou regente após a morte. Era Henrique IV, o marido dela. Tomou o poder por meio de intrigas. Eva Perron, então. Mesmo antes da morte de Juan, ela já era praticamente a segunda pessoa mais importante do Estado. Cleópatra, novamente, uma grande manipuladora e uma diplomata impressionante. E ainda a imperatriz Cixi na China era apenas uma concubina do imperador, mas no palácio, concubina, não esposa. Lá havia muitas, tinham 20, 30 delas, sim, mas com intrigas palacianas e um talento genial para organizar alianças e convencer pessoas, ela governou o Império Celestial por 3 décadas. Bem, todas elas faziam algo antes disso, ou organizavam golpes de Estado, ou então tomavam o poder. E o que a Jill fez? Depois disso, ela escondeu e fez cerca de 12 pessoas próximas ocultarem que Joe tem câncer e também é senil. Mas com a Jill, todo o Partido Democrata e a imprensa estavam prontos para esconder isso. E 1 milhão de funcionários públicos que fecharam fileiras, e só para não perderem a mamata.
Bem, ela teve um papel significativo. Não trouxemos Jill Biden porque isso levaria muito tempo e o tempo é precioso. Muitas pessoas no estado profundo não podem ser responsabilizadas, o que cria essa situação. Sei que muitos estão desapontados porque ninguém foi preso ainda. Bem, muitos deles foram perdoados. Bem, agora sabe, com a nossa investigação, o perdão, se o Ministério da Justiça fizer o que recomendamos, o perdão será declarado inválido. Então, nada impede o Ministério da Justiça de perseguir o Estado profundo e processar o Dr. Fauci por tudo o que ele nos fez passar. Ou o Comitê de 6 de janeiro por falsificar documentos, ou a família Biden por receber milhões de dólares de inimigos mundiais, mentir e não pagar impostos. Quero dizer, a lista daqueles que receberam perdão automático ao sair continua e continua. E mais uma vez, não existe cadeia de custódia. Cada funcionário lhe explicava de um jeito como usar o AutoPen. Não acho que isso funcionaria. Sabe, se você estivesse administrando uma empresa da Fortune 500 e agisse assim, eu não acho que isso resistiria em um tribunal distrital em qualquer estado dos Estados Unidos. Sem falar no poder presidencial, no perdão e em como isso foi realizado pela administração Biden. A doutora Joe Biden, Dr. O'Connell, deveria perder a licença? Acho que ele vai ter que explicar por que não fizeram um teste cognitivo no Joe Biden, ou se fizeram um teste cognitivo no Joe Biden e ele não passou, ele vai ter que explicar por que não fizeram um exame de câncer de próstata no de Joe Biden, ou se fizeram o exame e ele tinha câncer de próstata e eles mentiram sobre isso. E eu acho que ele também vai ter que dizer, por que vocês sempre escreveram que ele estava em ótima forma mental e física? Ele estava mesmo em ótima forma mental? Com os próprios olhos dá pra ver que não é assim. Agora, essas são todas as perguntas que tentamos fazer a ele, e ele invocou a 5ª emenda para evitar se incriminar. Agora, se o procurador-geral conduzir uma investigação, ele não terá tantas opções assim. Se ele seguir invocando a 5ª emenda, acho que deveria perder a licença. Na Constituição dos Estados Unidos da América, o acusado não é obrigado a responder às perguntas, ele pode se recusar, e a tarefa da acusação é provar ao tribunal, sem as palavras dele, sem o depoimento dele, que ele é culpado de alguma coisa. Essa regra genial veio da Grã-Bretanha. Veja, até da Grã-Bretanha pode vir algo bom, não é mesmo? Sim, obrigado aos britânicos, mas na verdade muita coisa boa veio da Grã-Bretanha. Mas a forma como os democratas distorceram nossas leis, nossa moral, em uma instituição, não dá para superestimar. O perdão de todo o comitê de 6 de janeiro e de cada testemunha, agora, eu acho que isso é possível, é o perdão mais incriminador. Isso realmente é algo. Quero dizer, isso não tem precedente histórico. Nós vimos Bill Clinton perdoar seus familiares degenerados, vimos presidentes concederem perdão a pessoas com quem tinham relações de negócios. Nunca vimos nada parecido. Por que isso aconteceu e o que vai acontecer agora? Bem, eu não sabia quando ele concedeu o perdão pela primeira vez, mas agora saiu tanta informação. Agora temos o Ministério da Justiça. Agora que temos pessoas como Kash Patel, Tulsi Gabbard e John Radcliffe que estão expondo muita corrupção no Estado profundo. Mas parece que o Comitê de 6 de janeiro escondeu informações que eles não foram honestos em seu relatório de investigação. E isso é uma coisa, os democratas choram e gritam, a mídia liberal está constantemente me atacando, mas eles nunca contestaram nenhuma das coisas que incluímos no relatório final. Nunca contestaram a influência da família Biden. Quando dissemos que eles receberam dezenas de milhões de dólares dos nossos adversários ao redor do mundo, não pagaram impostos sobre isso. Eles não comentaram o escândalo da assinatura automática de Biden. Já no relatório de 6 de janeiro, quase tudo é contestado. Agora ninguém defende isso. Você sabe, Adam Schiff e Adam Kinzinger, que continuam, eles só ficam escrevendo no Twitter, tentando mudar a narrativa. Mas no final das contas, se eles forem pegos, flagrados na desonestidade, e eles assinaram seus nomes no relatório do Congresso. Se eles mentiram sobre agentes do FBI, talvez incitando a multidão, e tudo isso, por quê? Por que eles fazem isso? Eles não devem ser perdoados, não devem ser protegidos da responsabilidade por mentir para o povo. Eu não sei se eles mentiram ou não, mas quanto mais informações aparecem, já viu bastante de Adam Schiff e não acredito em nada do que ele fala. E o fato de Joe Biden tê-los perdoado com AutoPen na saída, isso me parece uma admissão de culpa bastante possível.
Parece que os democratas fizeram listas de todos que mentiram, falsificaram, esconderam e manipularam, e todos eles receberam um perdão presidencial assinado sem qualquer participação do presidente. Ainda bem que ele já estava meio biruta e bem distante e realmente não entendia nada, simplesmente não entendia nada mesmo. Lembro que todo o Partido Democrata dos Estados Unidos da América votou para indicar Parasmatic para mais um mandato como presidente. Eles não só esperaram o mandato acabar, como o indicaram novamente. Ele foi o representante do Partido Democrata nas eleições de 2024. Pelo que entendi, por uma manobra do Obama, forçaram-no a participar dos debates preliminares para expor sua senilidade ao Partido Democrata e ao mundo, facilitando sua remoção, já que não havia outro jeito. Sim, eles o tiraram de forma fantástica. Bem, de uma maneira totalmente democrática, como tudo que o Partido Democrata faz, o partido mais democrático do mundo. Milhões não percebiam que ele se enrolava nas palavras. É possível que ele não saiba para que lado sair do palco, ou que ele esteja sempre caindo do palco. Sai, cai, sobe essa escada do avião, cai 2 vezes, sai, cai de novo, vai para outro lugar e continua caindo. Mas isso é absolutamente normal. E ele realmente não consegue responder a nenhuma pergunta? Metade do país e toda a imprensa de esquerda não notaram nada. Como isso é possível? Me diga, por favor, como isso é possível? Ou seja, eles queriam que um senil governasse o país, que milhões de ilegais entrassem no país, incluindo assassinos, ladrões, estupradores e loucos, como já sabemos, vindos da Venezuela. Trazem pessoas de hospitais psiquiátricos de ônibus e as empurram para nós na fronteira. Eles queriam que nas cidades da América, não venezuelanos, mas democratas americanos, queriam que nas cidades da América houvesse roubos, assaltos e assassinatos. Eles queriam que a China enviasse muito fentanil aos Estados Unidos da América. Eles queriam que seus filhos aprendessem nas escolas não química e história, mas o direito de cada criança mudar de homem para mulher ou vice-versa. Vocês entendem alguma coisa? Eles entendem? Falo dos que votam no Partido Democrata. Sou mulher, ponto final. Completamente idiotas. Talvez eles sejam inimigos de si mesmos, ou talvez eles se odeiem seus filhos, sua raça, sua cultura, tanto que querem se destruir. Esfaquear na cabeça, no abdômen, nas pernas, em qualquer lugar. E então ouvimos tanto sobre Liz Cheney e pressão sobre as testemunhas. Adam Kinzinger ou Liz Cheney, Adam Schiff, pressão sobre as testemunhas. E algumas das maneiras como eles agiram, por exemplo, persuadindo e depois forçando algumas testemunhas a darem determinados depoimentos, incluindo, mas não se limitando a histórias completamente inventadas, como a de Trump tentando, no estilo do Incrível Hulk, passar pela segurança do serviço secreto e agarrar o volante da limusine. São histórias totalmente inventadas. Posso dizer, vocês devem responsabilizá-los se mentiram, porque seja quem for o próximo presidente do Comitê de Supervisão, se for Jamie Raskin, que é um dos maiores mentirosos que já serviu no Congresso, espero que você anote isso, Vini, se ele tiver novamente o direito de emitir intimações e a possibilidade de publicar relatórios. E ele sabe que conseguiu escapar da responsabilidade no Comitê de 6 de janeiro, porque ele fazia parte do Comitê de 6 de janeiro, e não foi responsabilizado, então ele vai continuar fazendo isso. Então, eu acho que essa investigação do Altopen, as provas que foram apresentadas, acho que isso vai entrar para a história como uma das investigações mais significativas e bem-sucedidas do Congresso. Eu só espero que o Ministério da Justiça agora assuma isso e responsabilize essas pessoas, porque precisamos corrigir muitos erros, tanto no Estado Profundo quanto no Congresso ainda há muitos problemas a resolver. E não serão resolvidos sem responsabilização das pessoas. E se eles tiverem indultos falsos? Bem, nós entregamos tudo isso ao Ministério da Justiça. Agora, Loudermilk está indo bem com sua investigação, ele está liderando essa investigação. O maior problema que enfrentamos no Congresso, ao conduzir investigações, é o acesso à informação. E eu acho que o Ministério da Justiça deve trabalhar com Loudermilk. Eles devem colaborar mais comigo e com Jim Jordan em futuras investigações. Tentamos obter essa informação do Ministério da Justiça de Merrick Garland, mas não conseguimos. Fizemos encaminhamentos criminais, divulgamos em relatório e cabe ao Ministério processar indivíduos
Bem, sabe de uma coisa, presidente? Perseguir o presidente James Comer, aqui há 300 mil pessoas que seguem o representante Comer aqui em sua conta oficial. Ele também tem contas pessoais. Ótima observação do Partido Republicano. Sabe o que mais impressiona no seu trabalho, senhor presidente? Kamala Harris está concorrendo de novo. Certo, como Hunter Biden em entrevistas para podcasts. Esse incrível ninho de ratos que você expôs aqui. Eles não vão sumir, é tudo o que tem. Então, É um trabalho muito importante. Você é a pessoa que deve fazer isso. Você sempre foi essa pessoa. E para nós é uma honra tê-lo aqui e conversar sobre isso. certo, Kamala Harris, parte de toda essa bagunça está insinuando que quer concorrer à presidência novamente. Então eu quero ir para Paris de novo. E você? Já esteve lá? Não, eu só quis uma vez. Aqui está. O mesmo Adam Schiff, Dr. Fauci e todos os outros Raskins. Passou batido já que não foi punido pela segunda vez. Espere ainda mais mentiras, manipulações e uma tomada de poder agressiva. Por isso, para todos que dizem quero mais rápido, eu também quero mais rápido. Mas ainda mais eu quero que eles não escapem do anzol, que não escapem do anzol. Com isso, senhoras e senhores, até logo, até a próxima vez.